Sim, eu voltei para atormentar a vida de vocês mais um pouco. E aí, galera, eu sou o Pedro, tutor de Biologia do Projeto Feynman, e hoje eu vou falar sobre... Você entendeu, né? Antes de começar, é bem recomendado que você comece pelos vídeos da Vidigal, que são a introdução ao reino Plantae, e também acesse o AVA, porque a matéria já está toda lá. As gimnospermas são plantas com vasos condutores de seiva, e elas são sempre terrestres e habitam as regiões temperadas do globo. A fase dominante do ciclo de vida delas é a esporofítica, que é quando elas são árvores totalmente formadas, com a capacidade de gerar gametas masculinos ou femininos. Elas são compostas pelos tecidos de sustentação, que são os que geram a forma e a estrutura da árvore, e os estróbilos e sementes, que são a parte reprodutiva. Aliás, sobre as sementes, tem uma pessoa que pode explicar isso muito melhor. Alô, Marília? Alô, Pedro? Você pode explicar o que o nome gimnosperma significa? Gimnospermas? Tá. Como qualquer palavra, eu acho que é mais fácil de entender o significado quando a gente divide. Então, se dividir gimnosperma, temos que gimno significa nudez e esperma, que significa mais ou menos semente. Então, sementes nuas. Então, por isso que as gimnospermas são as plantas que as sementes não são protegidas por nenhum fruto ou qualquer coisa. Ok, muito obrigado, senhora Marília, tutora de português do Projeto Feynman. Entre as adaptações evolutivas das gimnospermas estão os órgãos reprodutores, os estróbilos, que podem ser masculinos ou femininos, sendo que existem plantas monóicas, que têm tanto os estróbilos masculinos e femininos, quanto as plantas dioicas, em que uma planta só apresenta um dos dois. Elas também possuem os grãos de pólen, que contêm o gameta masculino e tiram a necessidade de água para o transporte desse gameta, e as sementes, que nutrem e protegem o embrião em desenvolvimento nos primeiros momentos do ciclo de vida. A estrutura corporal das gimnospermas é formada pelas raízes, que sustentam a planta no solo e absorvem água e minerais, o caule, que sustenta as folhas que realizam a fotossíntese e geralmente são bem finas e no formato de uma agulha, e os estróbilos e as sementes. Falando do grão de pólen, ele é o gametófito masculino, que contém o gameta masculino dentro dele. Ele vai ser transportado por via aérea do estróbilo masculino até o feminino. E isso vai ser feito pelo vento, o que é chamado de anemofilia. O grão de pólen é formado nos microestróbilos, que são os estróbilos masculinos. Dentro desses, existem os microesporângios, que vão gerar os microesporócitos, que são células diploides. Aí cada um desses vai realizar meiose, gerando 4 micrósporos. E cada um desses micrósporos vai se tornar um grão de pólen, porque a parede desses micrósporos vão se adaptar e formar estruturas parecidas com asas para o transporte do pólen pelo vento. E aí cada um deles vai realizar 2 mitoses, gerando 4 células. Uma dessas células vai ser a célula do tubo, uma vai ser a célula generativa e as outras duas vão ser células protaliais. Entrando em contato com o óvulo no estróbilo feminino, a célula do tubo vai gerar o tubo polínico e a célula generativa vai realizar a mitose e vai se dividir em uma célula espermatogênica e uma célula estéril. Essa célula espermatogênica vai ser lançada no tubo polínico em direção à oosfera, que é o gameta feminino, e ela vai sofrer outra divisão, onde vai acontecer a geração dos gametas maduros masculinos. Um desses gametas vai fecundar a oosfera, gerando um zigoto diploide, e o outro vai se degenerar. Depois da fecundação, vai se formar a semente, que é composta pelo embrião recém-formado, o endosperma, que vai ser a fonte de nutrientes para esse embrião, e a casca para a proteção. Essa semente vai cair no chão e vai ficar em um certo estado de dormência, até que ela encontre as condições adequadas para retomar o seu desenvolvimento, que geralmente acontece quando os níveis de umidade estão corretos. Assim, ela vai retomar o desenvolvimento e o embrião vai romper a casca e vai iniciar a formação do novo caule com folhas e novas raízes, o que vai eventualmente gerar um novo esporófito. Um exemplo muito importante é a distinção entre a pinha e o pinhão. A pinha é o estróbilo feminino
que já teve seus óvulos fecundados. Então, ele já gerou as sementes. E o pinhão é a semente individual. Então, uma pinha cheia de pinhões é um estróbilo feminino que já foi fecundado e está pronto para liberar essas novas sementes e gerar novas árvores. Então, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido da matéria. Lembrem-se de acessar o AVA, ficar em casa durante a quarentena, tomar um sol, porque você está há 6 semanas dentro dessa sua casa e você precisa de vitamina D. E lembre-se também que não existe ninguém tão grande que não possa aprender, nem pequeno demais que não possa ensinar. Obrigado.